O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o apartará ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fazer coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa caminhada nossa da peregrinação, nós chegamos a mais um lugar que é importante nessa peregrinação nossa. Já fomos em Fátima, vivemos as experiências necessárias em Fátima. Agora, com a graça de Deus, nós estamos em Lourdes. Aqui é onde aconteceu um fato muito grande, muito bom para nós. E é por isso que multidões e multidões vêm aqui. Nossa Senhora apareceu para Bernadette. Ela tinha 14 anos quando Nossa Senhora apareceu. Mas antes disso, vamos entrar um pouco aqui no Evangelho, antes de eu falar sobre a aparição em si. Vamos à liturgia de hoje, às leituras. Nessa carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo está falando uma coisa muito interessante. Ele está dizendo que Deus fez com que ele conhecesse e entendesse um mistério que estava escondido até então. E o mistério é esse, que todos são chamados, ou seja, os pagãos também são chamados à salvação. Esse foi o mistério. Porque havia uma concepção entre os judeus que só eles seriam salvos. Só eles. Mais ninguém. E agora Paulo diz: não. Por revelação divina, eu compreendi. Os pagãos também são chamados. Todos são chamados. Por isso que tem um momento que ele fala que já não há mais distinção entre grego, judeu, ou sabe lá o quê. Todos são chamados. Por isso que depois, claro, antes, Jesus
havia enviado os apóstolos a todas as nações. Primeiramente, lá no Evangelho de São Lucas, tanto no capítulo 10 de Lucas, como no capítulo 10 de São Mateus, lá nós vemos Jesus enviando os apóstolos às ovelhas perdidas de Israel. Que na verdade não foi só os apóstolos, foram os discípulos, né? Que eram 72 discípulos. Por quê? Uma vez que havia essa concepção, então, primeiro eles, as ovelhas perdidas. Então significa que no meio do povo de Israel, nem todo mundo levava uma vida santa como deveria levar. Aí, depois da ressurreição, ele envia todos os apóstolos. E agora, nessa parábola, ele faz uma chamada de atenção. Ficai certos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Estão vendo o que é que Jesus está dizendo? Na primeira vez, quando ele veio para mostrar para todos nós o caminho que nós devemos seguir. Adão e Eva pisaram na bola, perdemos de conviver com Deus, perdemos o paraíso. O nosso destino até então era a perda da nossa salvação. A morte entrou no mundo. Agora Jesus veio nos resgatar. Ele morre na cruz, nos salva, ainda fica ali uns 50 dias com os apóstolos ensinando as coisas. Depois ele vai dizendo que ele irá voltar. Só que esse retorno não foi dito. Ele fez questão de não dizer. Agora, por quê? Ele poderia ter dito, né, no ano de 2023, no dia 15 de agosto, eu estarei voltando. O povo iria ficar numa sem-vergonhice total. E no dia 15 de agosto de 2023, os padres iriam ficar todos preparados. Um dia antes, todo mundo se confessaria. E agora todo mundo ficaria bem quietinho, só esperando ele chegar. Não pequemos mais agora, porque o Senhor está chegando. Como ele não dá a data, então o que é que acontece? Nós temos que viver essa expectativa da santidade diária. Claro, primeiramente por amor a Deus. Eu amo tanto a Deus que eu não quero fazer nada de errado. Não quero ofendê-lo. Primeiramente isso. E segundo, porque também eu não quero receber como recompensa o que ele fala hoje no Evangelho. O destino dos infiéis. Serão partidos no meio e receberão o destino dos infiéis, que é o inferno no caso. Mas ele não diz a data, então nós temos que levar uma vida santa diariamente, porque ele pode chegar a qualquer momento. E na parábola ele diz, não vamos ser como aqueles homens que, sabendo que o patrão estava demorando, então eles disseram assim, então ele está demorando, então ele começou a fazer um monte de coisa. Bateu nos empregados, começou a beber, começou a comer em abundância, ou seja, levou uma vida de pecado. Aí ele está dizendo, seu imbecil, mais uma vez. Quando chegar, como é que vai ser? Essa peregrinação nossa, ela precisa nos levar a uma vida, a uma mudança de vida. E cada dia mais nós precisamos ser melhores. Melhor do que anteontem, melhor do que ontem, melhor do que hoje, para ser melhor do que amanhã. Senão, meus irmãos, nós vamos nos estacionando na nossa vida
E tá assim, né? Tá tudo bem, tá tudo correto, tá tudo certo. É como se não tivesse mais nada para mudar dentro de nós. A gente vai caminhando, levando a nossa vida aí. A nossa vida é um sopro, se assemelha. Vocês viram ontem, naquele vídeo lá, aquele filme da Terra de Maria, a vida daquelas pessoas, e elas dizendo, perdi tempo. Imagina aquele homem falando que ele ajudou em tantos, sabe lá quantos abortos que ele fez. Aquele homem, ele tem que levar uma vida de penitência muito grande. E aquela mulher também que fez. Não basta somente chegar lá, me confessei, aí o padre deu a absolvição, está tudo correto. Não, foram vidas que foram mortas. Pessoas que foram mortas, né? A pessoa tem que levar uma vida de penitência. E a vida de penitência que eles estão levando é essa. Cuidando de pessoas, ajudando. Por quê? Porque para quando Jesus chegar, agora que eles estão levando uma vida santa, não precisarem nem passar no purgatório, se fosse preciso, mas vai ter que passar por lá. Mas a vida de penitência que leva, já os leva a diminuir o tempo que está lá. Então Jesus está voltando. Aí no dia 11 de fevereiro de 1858, Nossa Senhora aparece aqui nesse lugar. Foram 18 aparições. Geralmente o pessoal não fala muito isso. Pelo menos daqui a pouco a guia vai estar aí conosco. Eu não sei nem se ela vai falar de todas as aparições. Ela vai dizer assim coisas, pelo menos das outras vezes que eu vim, né? Mas eu destaquei dessas 18 aparições que Nossa Senhora fez, algumas que são importantes para a nossa caminhada espiritual. Na terceira aparição, Bernadette, ela vem com papel e caneta. É até engraçado isso. E fala para Nossa Senhora, escreva aqui o seu nome. Aí Nossa Senhora olha para ela e diz, não é necessário. Aí depois Nossa Senhora diz para ela, não prometo fazer você feliz neste mundo. Neste mundo eu não prometo você ser feliz. Mas no outro, sim. Só no outro. Vocês estão vendo como eu vinha falando com vocês antes, que nós temos uma mania de querer usar Deus somente para as nossas preocupações materiais, para nós resolvermos os nossos problemas aqui. Não que Deus não possa resolver. Mas vocês veem que a preocupação de Deus maior é com a nossa salvação. Lembre-se daquele paralítico do capítulo 2 do Evangelho de São Marcos? Levaram o paralítico e Jesus olha para ele e diz, seus pecados estão perdoados. Ele não disse, vou te curar. Mas por causa dos questionamentos dos fariseus, aí ele diz, então tá bom, para provar para vocês que eu sou Deus e que eu posso perdoar os pecados, então levanta e anda. Mas o que Jesus olhou naquele homem não foi a questão da paralisia, foi a paralisia espiritual. Você está perdoado dos seus pecados. Por isso que Nossa Senhora está falando aqui, olha, não prometo para você felicidade nesse mundo. E a vida dela foi um sofrimento sem fim. Agora ela está curtindo no céu. Lá não tem sofrimento. Aí ela diz assim olha a delicadeza de Nossa Senhora. Você faria a gentileza de vir aqui por alguns dias, por 15 dias? Pede permissão para a menina.
Você faz a gentileza. Aqui é educação. Poderia dizer, olha, vem aqui durante 18 dias, eu quero você aqui. Não, você faz a gentileza de vir aqui. Aí numa outra aparição, na quarta, é a da vela. A Bernadette vem com uma vela. E é aí que surge essa questão da procissão das velas. O pessoal vem com a vela para rezar o texto aqui. Então ela veio. Tem um outro momento também, que quando ela está com a vela acesa, a vela começa a queimar a mão dela, mas não queima. E o doutor que estava lá, ele viu aquilo ali. E aí viram que realmente aquilo ali era um milagre. Na quinta aparição, Nossa Senhora fica em silêncio. E depois, ela ensina a Bernadette uma oração. Ninguém sabe que oração é essa. Ela não contou o conteúdo, não ensinou, porque Nossa Senhora disse que essa oração era só para ela. E aí Nossa Senhora desaparece e Bernadette, ela fica com uma sensação de uma tristeza muito grande. Então, provavelmente, essa oração deve ser uma oração que deve ter um conteúdo muito importante em relação à nossa vida de conversão ou de alguma coisa que poderia acontecer para ela ficar muito triste. Na sétima aparição, ela conta um segredo que nunca foi revelado. Ela também não contou. A que segredo terá sido esse? Mas segredo é segredo, né? Então, se é segredo, não é para ser contado mesmo. Na sétima aparição, na oitava, aí Nossa Senhora aparece e diz assim: penitência, 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 e orem pelos pecadores. Orem pelos pecadores. Aí ela manda, em sinal de penitência, ela pede que Bernadette beije o chão. Aí Bernadette vai lá, beija o chão em sinal de penitência. Na 16ª aparição, aí fala o nome. Eu sou a Imaculada Conceição. Na última aparição, é que eu estou terminando, Nossa Senhora aparece linda, 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 e vai embora. E aí não aparece mais. Tanto que depois perguntam para Bernadette, porque ela não ficava vindo mais aqui não. Aí perguntaram para ela: mas por que você não vai lá no lugar que Nossa Senhora apareceu? Ela disse: eu não vou lá porque ela não está mais lá. A gente veio aqui, ela não está aí. Olha o que está na cabeça dela, né? Ela vinha porque Nossa Senhora aparecia. Quando Nossa Senhora parou de aparecer, ela não vinha mais. Mas, terminando, essa aparição, na verdade, ela veio confirmar o que o Papa Pio IX havia declarado numa bula Ineffabilis Deus, ou Inefável Deus, isso em 1854. A aparição se deu em 1858. 4 anos depois, o Papa, em 1854, declarou que Nossa Senhora é a Imaculada Conceição. O dogma foi ratificado, foi colocado, foi escrito. Então agora todo católico tem que dizer, e não pode ir contra isso: Nossa Senhora, ela foi preservada do pecado original e ela não tinha pecado. Se um católico disser isso, ele está fora da igreja. Ou falar o contrário, né? Ele está fora da igreja. E agora Nossa Senhora confirma com Bernadette, uma menina ignorante que nem sabia o que era isso. E foi por isso que o padre acabou acreditando. Não, mas como é que essa menina é tão ignorante? Nem sabe falar direito o francês, muito menos o dialeto. E ela está falando isso. Tanto que quando Nossa Senhora falou: eu sou a Imaculada Conceição, ela saiu daqui até a igreja falando, repetindo:
Imaculada, eu sou Imaculada Conceição, eu sou Imaculada. Para ela não esquecer, porque era uma palavra diferente, que ela nem sabia como é que era isso. E aí o padre acredita. O que é que isso tem a ver conosco? Agora eu termino. Jesus poderá chegar a qualquer momento. Esses dias no Evangelho dizia assim: e quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Aí Nossa Senhora aparece aqui pedindo penitência, penitência. Tem a água lá, a fonte, os milagres que acontecem. E ela diz: eu sou Imaculada Conceição. O que é que vocês concluem com isso? Nas bem-aventuranças diz o seguinte: os puros verão a Deus. Só os puros verão a Deus. Olha o mundo como está. Ideologia de gênero, sexo à torta e à direita, à vontade. Que mundo impuro. A degradação da moral. Nas escolas, os kits gays, para que os meninos aprendam a ter relação sexual com homem, mulher com mulher e tudo mais. As vestes, uma degradação nas vestes. O casamento, uma degradação no casamento. Uma degradação na família. E Nossa Senhora vem aqui e diz assim: eu sou pura. Eu não tenho pecado. E Jesus no Evangelho está dizendo: eu vou chegar a qualquer momento. Vai nos encontrar como? Na pureza ou na impureza? E a confirmação da pureza dessa menina, que foi tão grande, é que o corpo dela está lá em Nevers, desde quando ela morreu. O corpo dela está intacto, está incorrupto. Está lá, esperando o dia do julgamento universal, aonde aquele corpo que está lá, que não desapareceu, está lá, esperando o momento do juízo final, para que aquele corpo seja transformado e vá ao encontro da alma dela que está no céu agora. E os nossos desaparecem, coloca lá, só fica osso. E olhe lá, você vai encontrar osso. Pureza, meus irmãos. Vamos pedir a graça da santidade. Aí os casamentos, adultérios em cima de adultério. Os sacerdotes vivendo o homossexualismo. Os sacerdotes casando, deixando a igreja. Os adolescentes nessa vida que só Deus. Hoje encontrar um jovem e uma jovem virgem é milagre. É milagre. O pai e a mãe que tiver um filho adolescente virgem é milagre. Levante os braços para o céu e diga: graças a Deus. Mas além da virgindade, precisaria ter também a pureza. A pessoa pode ser virgem, mas pode ser que não seja puro. E nesse início dessa peregrinação nossa em Lourdes, que Nossa Senhora nos ajude nesses dias a termos a compreensão. Porque se nós não tivermos a compreensão disso, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos chegar
em casa e vamos dizer assim, nossa, mas é tão bonita aquela basílica. Eu tomei banho na água lá e foi assim, eu entrei, quando eu saí a água já estava tudo seco. Nossa, mas foi bonita a procissão das velas, todo mundo andando para lá e para cá, nossa. E quando aquele padre falou Dominus vobiscum, meu Deus do céu, que coisa linda. Nós vamos ficar só no externo, mas o coração não vai mudar e vai voltar para a mesma vidinha de antes. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima.